Olá pessoal, graça e paz, estamos aqui mais uma vez para transmitir uma palavra de Deus para o vosso coração. E o tema dessa semana é: a lógica de Deus é muito diferente da lógica humana. Eu vou ler um texto e vamos orar para dar início à nossa ministração. Segundo aos Coríntios 12, de 7 a 10, diz assim: E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Eu quero declarar, Senhor, a minha total dependência do Espírito Santo para transmitir esta palavra. Também, Senhor, eu te peço que tu estejas agindo em cada pessoa que está nos assistindo, para que essa palavra não seja apenas uma palavra, mas algo revelado do coração de Deus para o coração dos seus filhos. Opera, Senhor, nesse momento, na minha vida, e também a todos aqueles que estão nos assistindo. E por isso tudo, nós te damos, meu Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós muitas das vezes nos frustramos com as coisas de Deus, porque nós queremos que Deus possa agir em relação ao nosso favor, conforme a nossa lógica humana, mas é completamente inviável, porque a lógica de Deus é muito diferente da nossa lógica. Temos aqui a história de um homem muito conhecido, o apóstolo Paulo, um homem que foi muito usado por Deus no ministério da cura. Veja, ele mandava os lenços dele para os enfermos eram curados. Eles mandavam aventais do Paulo para os doentes eram curados. E aqui nós temos uma situação que Paulo se deparou com um tal de espinho na carne. E ele orou a Deus 3 vezes, buscando a cura desse problema. E vamos ver aqui no texto o que Deus responde para Paulo. Olha bem, sempre Deus tem uma razão para fazer as coisas que às vezes nós não entendemos, nós não alcançamos, nós não percebemos. Então ele diz aqui, ó: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Paulo foi um homem que teve o privilégio de subir ao 3º céu. Ele diz que não sabe se foi no corpo ou no espírito, mas isso não interessa. O fato é que ele foi lá e viu coisas realmente extraordinárias. Agora, Deus não queria que ele, apesar dessa experiência extraordinária, viesse a ficar soberbo, se achar melhor do que os outros que não alcançaram esse feito. Então, o que é que o Senhor faz? Coloca nele um espinho na carne. Está aqui escrito, ó: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Amados, a marca do cristão é a humildade. Jesus Cristo falou que nós precisamos ser humildes como ele é humilde. Então, todas as vezes que um cristão se exalta, procura querer ser melhor do que os outros, está cometendo um grande erro, um grande equívoco, praticando um grande pecado. Então, Deus queria preservar a vida de Paulo e deu a ele esse grande privilégio de ir ao paraíso, mas, em contrapartida, colocou uma espécie de freio para que Paulo não saísse das 4 linhas. Então, o que aconteceu? Por causa desse problema, Paulo orou 3 vezes, pedindo ao Senhor que o afastasse
daquele espinho na carne. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, aprendemos aqui que a graça de Deus é o instrumento pela qual Deus nos dá força, condições de suportar as tribulações, as provas, as dificuldades. Então, ao invés do Senhor curar Paulo, ele preferiu dar uma graça maravilhosa para que Paulo pudesse suportar aquela situação. Agora, esse assunto é muito polêmico, porque nós cremos no poder da cura, nós cremos na cura divina, e aqui você tem um cara da estirpe de Paulo, do gabarito de Paulo, e ele ora 3 vezes, e Deus não o cura. Então, meus amados, não é a cura, ela não é generalista, ela não é para todos. Para cada pessoa, Deus tem um propósito, uma situação. E eu e você precisamos estar sensíveis a esses moveres para que a gente não venha se frustrar, se entristecer com as coisas do reino de Deus. Agora, Deus deu a Paulo ótimas razões pelas quais ele não curou Paulo. Então ele diz aqui, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados, isso é um paradoxo, isso é uma coisa aparentemente contraditória, mas não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus. Então, se Deus falou, assim é. Então, ele continua dizendo assim, ó, de boa vontade, pois, aqui já é Paulo declarando, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, eu ainda não alcancei, meu amado, essa maturidade espiritual, essa graça de sentir prazer nas fraquezas. As fraquezas nos deixam para baixo, as fraquezas nos deixam desanimados, as fraquezas nos deixam sem compreender o propósito maior do Senhor. Mas Paulo alcançou, ele é um baluarte do cristianismo, e ele pode declarar nessa carta dele aqui as seguintes palavras: porque eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Então é preciso o cristão, eu e você, estar muito ligado em Deus, estar muito concentrado, estar muito unido a Cristo, para vir entender esses propósitos, que aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas, é totalmente contraditório. Mas Deus sabe o que faz e por que faz. Paulo foi grandemente usado por Deus. Está aqui uma das razões pelas quais Deus usou poderosamente esse apóstolo, porque ele sempre aceitava, concordava e praticava a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus não era curar Paulo. Poxa, pastor, mas você não acha que Deus amava Paulo de maneira tremenda? Acho. Mas é aquilo que eu falei no início. A lógica de Deus é muito diferente da nossa lógica. Então você precisa abrir mão da sua lógica e ficar com a lógica de Deus, para você não ficar triste, para você não ficar desanimado. Então Paulo entendia que quando ele estava passando por fraquezas, por injúrias, e como ele foi injuriado no seu ministério, nas necessidades, Paulo passou muita necessidade. Nas perseguições, meu amado, como é que a gente vai estar feliz com perseguições? Nas angústias, mas aqui agora tem a chave que explica tudo isso. Por amor a Cristo. Querido, será que o nosso amor a Cristo alcançou esse grau de entendimento, de pureza, de abnegação? Então, Paulo não se incomodava com o que ele passava, porque ele contemplava o galardão.
mediante o amor que ele tinha por Jesus e pela sua causa. Então, nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, nós precisamos desenvolver a nossa fé, a graça de Deus em nós, o amor de Deus em nós, para entender a lógica de Deus, que não é igual à nossa lógica. Muitas vezes, irmãos, sofremos decepções, porque imaginamos que Deus vai agir como nós agiríamos. Aí vem Deus e faz bem ao contrário do que nós gostaríamos. Aí vem o quê? A decepção. Aí vem a frustração, aí vem o aborrecimento. Mas, querido, eu quero te dizer que a vontade do Senhor é sobre tudo e sobre todos. E ela é boa, agradável e perfeita. Nós precisamos entender a perspectiva das coisas de Deus. Eu quero ler um texto para você aqui, em Tiago 1, 2 a 4, que diz assim, ó. Meus amados, é um texto paralelo com esse aqui. Só que não foi Paulo que escreveu, aqui foi o Tiago. Meus amados, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Aqui ele não está falando de uma provação só, várias. Olha só. Sabendo que, olha o objetivo, a provação da vossa fé, uma vez confirmada, e quando é que ela se confirma? Quando você administra satisfatoriamente as questões que lhe são apresentadas. Uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ou seja, preste bem atenção no que eu vou te falar. As provações que nós passamos têm um propósito. Então, o que eu e você precisamos entender de antemão é a perspectiva daquilo que você está passando. Perspectiva é olhar para frente, é olhar o que vem depois daquilo que você está fazendo. Então, você vê um prédio em perspectiva. Os arquitetos fazem aquelas plantas, né, aquelas maquetes muito lindas, e você vê o prédio ali em perspectiva. Na verdade, é um desenho, é uma obra pequena, mas que nos remete ao prédio na sua plenitude. Então, olhar em perspectiva é isso, é ver o que Deus pretende fazer com relação àquela provação que você está fazendo. Por exemplo, o nosso querido Jó, no seu livro, em 33 vezes, ele pergunta o porquê para Deus. Queridos, nós não devemos perguntar para Deus o porquê. O que nós podemos fazer é o Senhor, para quê? Porque o para quê nos leva à perspectiva correta. Então ele explica aqui que quando você está passando por uma provação, primeiro, a provação não vem do diabo, ela vem de Deus. Ela vai te dar a oportunidade de você mudar de degrau, de você subir de patamar, de você ampliar sua fé. Então não veja a provação como um castigo, mas veja como um meio de alcançar algo maior. Quer ver um exemplo? José foi parar na prisão. Uau! E mais, sem motivo justo, sem causa, porque ele não quis adulterar com a mulher de Potifar, primeiro, em obediência a Deus, segundo, em honra ao marido dela. E aí acontece que depois desse desfecho, José foi parar numa prisão. Então isso não é motivo de alegria, não é motivo de contentamento, mas Deus usou a prisão como um trampolim para levar José para o palácio de Faraó. Quer dizer, se não tivesse essa situação, dificilmente José alcançaria o trono do Egito. Porque quando José foi ao trono de Faraó, ele não foi pedir nada, ele não foi por conta própria,
ele foi chamado de Faraó. Ele foi convidado. Então, quando você olha para trás, agora você entende o porquê José foi parado numa prisão. Para lá foram levados 2 camaradas do palácio de Faraó, o copeiro e o padeiro. Eles tiveram uma experiência de sonho e José deu a interpretação correta. O padeiro foi condenado e o copeiro foi liberto, foi liberado. E aí, quando o copeiro sai da prisão, José fala para ele: ô querido, lembra de mim quando você estiver lá com o Faraó. Aí, dentro da nossa lógica, a gente já queria que o rapaz chegasse lá em Faraó e já contasse a história para o Faraó do que aconteceu lá. Ora, ia ser simplesmente uma história. O Faraó ia ouvir, não tinha a menor perspectiva de fazer nada e a coisa ia passar. Mas na perspectiva de Deus, na ótica de Deus, na lógica de Deus, se passaram 2 anos e aquele copeiro não falou nada de José para Faraó. Mas aí surge um sonho que os sábios do reino não souberam decifrar. Toda a trope de Faraó não conseguiu entender e ficou aquele suspense, ficou aquela situação, Faraó querendo saber o significado do sonho e ninguém lhe dava essa interpretação. Quando estamos vivendo essa situação, o copeiro falou: Faraó, opa, dá licença. Eu me lembro que há 2 anos atrás eu estava preso e um rapaz interpretou meu sonho e o sonho do padeiro e deu certo. Imediatamente Faraó se interessou por José em função desse depoimento que o copeiro falou e mandou chamar José na prisão. Então José foi lá, se barbeou, tomou banho, veio todo bonitinho falar com Faraó. E depois desse encontro, Faraó decidiu colocá-lo no reino como o governador-geral do Egito, simplesmente abaixo somente de Faraó. Então, quando a coisa aconteceu lá atrás, José não entendeu. José ficou perplexo. Como que eu vim parar numa cadeia? Mas José não murmurou. Aqui está um segredo. Você, meu querido e minha querida, que está me assistindo agora, precisa entender o seguinte: quando Deus faz algo, mesmo que você não entenda, você simplesmente não reclama, você simplesmente agradece e espera, porque lá na frente o Senhor tem a resposta. Então a questão não é por quê, mas sim para quê. Então a aprovação nos leva a uma subida de degrau. Quando você está sendo provado por Deus, você está sendo treinado para algo melhor lá na frente. Então, você precisa confiar em Deus, que mesmo que esse assunto não tenha nenhum sentido agora, mas com certeza lá na frente vai surgir a resposta, vai surgir a razão pela qual você precisou passar por aquilo. É o que o texto nos diz. Ó, meus irmãos, aqui ele está falando para crente, ele não está falando para o pessoal do mundão, não. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Agora, logo em seguida, ele vai explicar o porquê das provações. Mas eu quero pegar esse texto aqui para te dizer: tende motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Pastor, como é que eu vou poder ter alegria passando por provação? É simples. Se você olhar a perspectiva da provação, o que virá depois, o que Deus tem preparado para você, aí, velho, você já se alegra pela fé. Você se alegra pela palavra. Mesmo que no dia a dia, no momento, você não esteja experienciando este fato, mas sabendo que é Deus que está provendo tudo isto, você deve dar um voto de confiança para o Senhor, acreditar, agradecer, confiar e fazer.
Então, fazer é se alegrar mesmo na aprovação. Por quê? Porque a aprovação, a fé precisa ser provada. Fé que não se prova não é fé. Então, eu preciso passar pela aprovação por uma simples razão. Primeiro, provar a minha fé, que eu creio em Deus, que eu amo a Deus, que eu confio em Deus, mesmo que momentaneamente a situação não esteja se realizando. Aí ele vem com o prêmio, porque se você foi aprovado, porque o problema, meus queridos, é que muita gente aqui é reprovada. Essa fé provada, ela vai produzir algo chamado perseverança. Ora, você sabe muito bem que é muito mais fácil desistir do que perseverar. Então, Deus quer nos levar num patamar de perseverança, porque as coisas de Deus não funcionam automaticamente. É pela fé e é por perseverança. Ainda nesse texto aqui de Tiago 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem ou a mulher que suporta com perseverança a provação. Então a provação vem, querido, quer você queira, quer não. Quer você acredite, quer ela vem. E você precisa ter perseverança e suportar a provação. Porque aí tem muita gente boa que cai exatamente nesse ponto. A provação vem, ele desiste, retrocede, dá para trás e perde todas as bênçãos que Deus planejou para a vida dela. Então, e qual é o prêmio, qual é a perspectiva final dessa aprovação? Está aqui escrito no versículo 12, ele diz assim, ó, porque depois de ter sido aprovado, veja que lá em Tiago 1,3 diz, sabendo que a aprovação da vossa fé vai te levar para a perseverança. Mas isso precisa ser confirmado. Não é só da boca para fora. Não é só uma utopia. Não, é realidade. Então, depois de você ter sido aprovado, e muitos são reprovados, diz, receberá a coroa da vida. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, veja bem, a minha alegria de passar por várias provações, primeiro, eu preciso confirmar a minha fé. Segundo, eu preciso aprender a perseverança. E aí ele continua, e a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Então, veja bem, qual é o propósito de tudo isso? Coroa da vida. Então, eu quero te dar um toque aqui. Toda vez que você estiver passando por provação, você não está entendendo, você adora o Senhor. Glorifica o Senhor. Agradeça a Deus mesmo sem entender. Por quê? Porque lá na frente, depois de tudo isso, tem algo extraordinário para você e para mim, chamado a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que amam a sua vinda. Então, meus amados, para aqueles que o amam, melhor dizendo, quando você tem o discernimento de captar o sentido, a perspectiva da aprovação, você vai tirar de letra. Por quê? Porque a aprovação, ela não dura a vida toda. Ela tem duração curta. É só você ultrapassar dar um salto naquele problema. Ah, mas vão vir outros. Melhor ainda, porque você já aprendeu com a primeira, vai ficar mais fácil se vencer a segunda, a terceira e a quarta. Então, ninguém chega, meus amados, ao final da sua jornada sem ter sido experimentado por Deus nas provações. Veja, queridos, tem três coisas que nos afligem. Primeiro, a tentação.
essa não é de Deus, essa é do homem. Quando você é tentado pela sua própria cobiça, você termina sendo punido porque fez algo errado. A tentação é fazer o que não é para fazer. Aí você faz, vai arcar com as consequências. Então, toda tentação é do homem, não é de Deus. Mas tem a provação, que é o que nós estamos estudando aqui, e essa vem de Deus. E também tem a tribulação, que é um grau maior, mais elevado do que a provação. Mas Deus não vai te levar à tribulação sem que você seja testado, experimentado, aprendido a passar pela provação. Então, quero lhe dizer, meu amado, que a provação é uma bênção. Embora eu não entenda no momento, embora eu não veja no momento a perspectiva, mas Deus não é um Deus de momento. Deus é um Deus de perspectiva. Ele faz algo agora, visando o teu futuro amanhã, visando o teu bem-estar amanhã. Mas é tudo para o nosso bem. O ser cristão, ele precisa ser um ser perfeito, ou seja, que anda dentro das 4 linhas das Escrituras, e íntegro. Cumprimento de dever, amor ao Senhor, amor ao reino, amor aos irmãos, íntegro, que não mente, que não fala bobagem, que não desiste, para que não seja em nada deficiente. Então a aprovação visa a nossa integridade, visa a nossa perfeição e elimina de nós as deficiências. Então, quando você entende todas essas situações, você passa a entender, então, a maravilha que é a aprovação. E por que Paulo aceitou aquele espinho na carne, porque Paulo aceitou a graça de Deus, que eu e você precisamos. Ao invés de você pedir que Deus te livre de algo, você peça que Deus lhe dê mais graça para você suportar as coisas. Eu estou vivendo hoje um período de provação da minha vida e eu preciso muito, eu oro a Deus que Ele me dê mais graça para mim poder passar essa fase, passar esse momento e alcançar aquilo que Deus tem preparado para mim, que é muito maravilhoso. Seria muito mais fácil para mim desistir de tudo isso, mas eu estaria assinando um atestado de burrice, eu estaria desistindo de algo glorioso que o Senhor tem para mim. E eu não vou fazer isso. Eu vou vencer as provações. Eu vou vencer a tribulação. E vou alcançar a coroa da vida. E é isso que eu quero para você, meu querido e amado irmão. Agora, olha só. Tudo que vier à tua mão para fazer, essa é uma palavra complicada. Faz-o com o melhor das tuas forças. Hoje eu estou evangelizando pessoas, eu estou fazendo o discipulado e eu estou produzindo essas lives para você. Então eu não estou parado, eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. E mais, eu me empenho, eu me esforço, eu batalho para fazer bem feito isso que eu estou fazendo agora. Porque olha o que a palavra diz ali no Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier as mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças, ou seja, faz com o melhor de você. Tudo. Não é só, querido, o aspecto espiritual, mas é o aspecto geral da vida. Nós vamos ver isso mais adiante. Porque para o além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, as pessoas que morrem antes de ser despertado para receber corpo glorificado, elas ficam no além. É como se elas estivessem dormindo. Então, lá não tem obra, não tem conhecimento, não tem projeto, não tem nada. Você vai ficar dormindo, esperando o chamado de Jesus para você receber o seu corpo glorificado, que está muito perto, muito perto. Nós, os que ficarmos vivos, que formos arrebatados espiritualmente, não vamos chegar na frente dos que já morreram em Cristo. Não. Eles serão ressuscitados por Jesus, receberão seus corpos glorificados
e então vão se encontrar conosco para a festa das bodas do Cordeiro, lá no céu. E esse é um evento espetacular, maravilhoso, pelo qual nós precisamos nos preparar para alcançar esse alvo, para alcançar esse benefício, para alcançar essa glória. Olha só, Colossenses 3:17 diz assim, ó, e tudo que fizerdes, seja com palavras, seja em ação, primeiro, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, nada que fazemos, daqui a pouco eu vou falar sobre a questão do trabalho profissional e você vai entender melhor essa explicação que eu estou dando aqui. Mas tudo que você fizer, seja em palavras ou em obras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, ou seja, pedindo a ele graça para realizar sua tarefa, dando por ele graças a Deus. Outro texto também que nos ensina muito é Colossenses 3:23-24, que diz o seguinte, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Então, quando você trabalha na repartição, quando você trabalha na empresa, quando você trabalha aonde você estiver, é um trabalho secular? Não. Ali é o seu ministério. Ali você está servindo a Deus. Porque se você fizer besteira, as pessoas logo vão falar, tá aí, ó, esse camarada disse que é crente, que é filho de Deus, olha a bobagem que ele fez. Então, meus amados, as pessoas normalmente, queridos, quando se convertem, se enchem de amor por Jesus, pela obra, pelo reino, e já quer deixar o seu trabalho para trabalhar o tempo inteiro na obra. Amado, a coisa não é assim. Se todo mundo que se converte vier trabalhar na obra, quem é que vai servir nos ministérios, nas empresas, nas profissões, no trabalho? O Senhor Jesus quer ter representante dele na advocacia, na medicina, no comércio, na indústria. Então, meu querido, você que é um cristão e trabalha no frigorífico, ali é o seu ministério. Você tem que desenvolver aquele trabalho com todo o amor, com todo o cuidado, com toda a dedicação. Por quê? Porque se está servindo ali é a Jesus. Muitas vezes a gente confunde e acha que está servindo é ao patrão que paga o teu salário. Não é. Ali Deus te colocou com um propósito, ser testemunho vivo do amor de Deus, sem precisar pregar. Você tem que ser um funcionário exemplar, dedicado, sábio, competente, que as pessoas falam, uau, eu posso perder qualquer funcionário da empresa, menos o fulano ou a fulana, porque eles são modelos, exemplo de trabalho. Então, quando você olhar para a sua profissão, do ponto de vista espiritual, você vai entender que Deus quer você ali, não com tempo integral na obra, mas onde Ele te colocou. Eu tenho acompanhado durante a minha trajetória cristã que muita gente boa se converte, se anima, já quer fazer um seminário e já quer ser integral na obra. Não pode, amado. Só para aqueles que são chamados. Claro que Deus tem chamados específicos. E vou te dizer algo. Se você não tiver um chamado específico da parte de Deus, você não vai aguentar o tranco. Conheço muito pastor que desistiu da caminhada. Por quê? As provações são maiores. E muitas vezes o camarada não está disposto a passar por esse tratamento. Ou seja, só fica no chamado tempo integral aqueles que verdadeiramente Deus chamou. Aí sim, Ele sustenta, Ele capacita, Ele te ajuda a você no seu dia a dia. Mas você não precisa ser um pastor para
cumprir a sua missão espiritual. Você não precisa ser um apóstolo, você não precisa ser um pregador, você não precisa ser nenhuma dessas atividades ministeriais. Claro que precisamos das atividades ministeriais, sim, mas para os chamados específicos. Não adianta você dar uma de oferecido, de maneca fogueteiro, e ir para um lugar que Deus não te chamou. Deus te chamou naquela empresa que você está. Ali você precisa ganhar os seus colegas, seu patrão, seus amigos, para o reino de Deus, sem palavra. Apenas pelo desempenho da sua função, com qualidade, com sabedoria, com discernimento, com iniciativa. Porque às vezes o camarada fica numa empresa 5, 10, 20 anos, não faz um curso de aperfeiçoamento, não se aprimora, não se desenvolve e ainda quer ter aumento. Querido, os filhos de Deus, eles precisam ser, com todo respeito aos demais, 10 vezes mais sábios. Isso aconteceu lá na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor estava treinando aqueles jovens hebreus que vieram servir no reino de Babilônia. Eles fizeram o mesmo curso que todos fizeram. Mas quando foi no final que o rei foi fazer perguntas aos alunos para dar o grau, colação de grau, ele percebeu que os que eram cristãos eram 10 vezes mais sábios. Então, eu não aceito você ser um profissional mequetrefe, um profissional fajuto, um profissional relapso. Tem gente que não contrata crente porque o crente é folgado. Ele, porque o patrão é crente, ele atrasa, ele faz cera no serviço, ele não é íntegro. Peraí, aí não adianta, meu jovem. Você foi chamado para ser espelho, para ser modelo, aonde você se encontra. Então, esse texto de Colossenses é muito claro, mas eu vou ler para você um outro texto que é mais claro ainda, que é Efésios 6, de 5 a 8. Esse aqui dá na jugular. Ele diz assim, querido, quanto a vós outros, servos, e nós somos servos do nosso patrão, nós somos servos de Deus, nós somos servos de onde nós estamos trabalhando. E quanto a vós outros servos, ele está falando para você e para mim, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne. Pastor, mas ele está me mandando fazer uma coisa que é contra os princípios. Bom, aí você vai ter que negociar. Por quê? Você disser não, você está desobedecendo. Se você disser sim, sem questionar, você está sendo conivente. Então aqui você precisa esclarecer as coisas. Então, mas aqui o texto diz que é para você obedecer, segundo a carne, ao patrão secular. Com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Então não é uma coisa feita de qualquer maneira, por qualquer coisa, não. Você tem que ter sinceridade no que você está fazendo. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar homens. Tem pessoas que, quando o chefe está perto, ele se esmera, ele se dedica, ele faz, ele acontece, porque ele quer fazer média, ele quer aparecer, ele quer mostrar o patrão quem ele é. Aí o patrão sai, aí o cara relaxa, volta à posição inicial e não segue essa linha de produtividade. Como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus não está relacionada apenas ao seu desenvolvimento ministerial. Pastor, evangelista, mestre, apóstolo. Não. A vontade de Deus é que você esteja na sua empresa, se dedicando, trabalhando, produzindo, para ser referência, para ser citado como uma pessoa diferenciada, fazendo de coração. Não é por causa do salário. Tem muita gente que só trabalha por causa do salário. Querido, eu quero te dizer
que salário é uma recompensa por algo bem feito que você fez. Então você tem que fazer de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Olha que coisa extraordinária, fazendo de coração a vontade do Senhor. A Bíblia diz em Jeremias 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ah, pastor, mas aqui não é obra do Senhor. É, Deus te colocou ali, diz que é para você fazer para Ele. Então não importa se o teu chefe é um pastor ou um executivo de empresa, o que seja. Você não pode fazer o seu trabalho relaxadamente, nem no reino de Deus, nem no reino natural, porque o reino natural é um paralelo do reino de Deus. Você entendeu direitinho isso? Então, não se prenda na sua lógica. Confia em Deus. E mesmo que você não entenda, obedeça. Deixa eu ter uma palavra de oração com você. Pai, obrigado por essa palavra preciosa. Espírito Santo, nos ajude a compreender essa situação. Nos ajude, Senhor, a praticar essas coisas no nosso dia a dia, para que nós venhamos agradar ao Senhor e à sua vontade. Obrigado, Deus, por essa palavra, que o Senhor unja cada um dos nossos que estão assistindo para a honra e glória do nome de Jesus. Querido, eu quero te dar a oportunidade agora de você fazer uma semeadura no reino de Deus. Nós vamos colocar aqui na tela alguns números de Pix para você ter facilidade de fazer a sua oferta, a sua semeadura. No Banco Santander, o Pix é 41 99979 6625. No Bradesco, 039 028 035 68. E no Banco Itaú, ap.elieseralmeida@hotmail.com. Querido, é muito gratificante você e eu termos a oportunidade de plantar uma semente no reino de Deus para alcançar uma grande colheita. Quero te dizer que ninguém colhe se não plantar. E hoje vivemos tempos difíceis, hoje vivemos tempos que todos nós precisamos de alcançar uma colheita financeira, porque vivemos dias maus. E a maneira de nós alcançarmos essa graça, essa bênção, é semeando no reino de Deus para honrar a Deus. Deus não precisa da sua semeadura, mas isso é um ato de fé. Quando você semeia, você está crendo que você está fazendo algo específico para o Senhor. O reino de Deus aqui na terra precisa de dinheiro para mover as coisas necessárias. Então não adianta você querer ser espiritual, e não, Deus não precisa do meu dinheiro, e não precisa mesmo. Mas você precisa fazer uma semeadura para colher as bênçãos que Deus tem designado para essa situação. Eu quero orar agradecendo pela sua semeadura. Pai, muito obrigado por aqueles irmãos que ouviram a tua voz, sentiram no coração o desejo de plantar uma semente na tua obra e que o Senhor possa estar dando a eles uma experiência sobrenatural de colheita nas finanças, na saúde, na família, nos negócios, na família, em todas as áreas. Abençoa, Pai, o teu povo. E eu quero, Senhor, mais uma vez, convidá-los para que no próximo domingo, próximo domingo, às 19 horas, no YouTube, e às 14 horas, às 16 horas, no Facebook e no Instagram. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus lhe abençoe extraordinariamente. Em nome de Jesus. Amém.